Bem-vindos de volta. Depois de desvendarmos o segredo da Volta do Mar, vamos agora explorar os primeiros prêmios desta nova confiança náutica, os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Estas ilhas foram os primeiros laboratórios da expansão portuguesa, os primeiros passos no Atlântico. Se quer saber como foram povoadas, dê um gosto e subscreva o canal. E lembre-se que as nossas imagens não são reais, mas são apenas recriações artísticas para tentar ilustrar os factos históricos que vamos narrar. Muito antes de se aventurarem para sul ao longo da costa africana, os navegadores portugueses olharam para o oceano a oeste. Havia lendas antigas e mapas incertos que falavam de ilhas míticas no Atlântico. Impulsionados pelo infante Dom Henrique, os portugueses transformaram estas lendas em destinos concretos. O objetivo era encontrar terras que pudessem servir como bases de apoio seguras e como fontes de riqueza, e estas ilhas próximas eram o ponto de partida lógico. A descoberta oficial da Madeira ocorreu por volta de 1419. Os navegadores João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, que exploravam a costa africana, foram desviados por uma tempestade e encontraram refúgio numa pequena ilha a que chamaram Porto Santo. A partir dali, avistaram uma mancha escura e permanente no horizonte sul. Era uma ilha muito maior, constantemente coberta por uma densa nuvem de umidade. Era a ilha principal da Madeira. Ao desembarcarem na Madeira, os exploradores encontraram uma ilha desabitada, mas coberta por uma floresta densa e impenetrável, a Floresta Laurisilva. Para tornar a ilha habitável e criar espaço para a agricultura, os primeiros colonos tomaram uma decisão drástica. Atearam fogo à floresta. Disse que o incêndio durou 7 anos, uma catástrofe ecológica que, no entanto, limpou o terreno e enriqueceu o solo com cinzas, tornando-o extraordinariamente fértil. O infante Dom Henrique viu na Madeira a oportunidade perfeita para implementar um novo modelo de colonização. Ele dividiu a ilha em capitanias, entregando a administração a homens da sua confiança, como Zarco e Teixeira. Estes capitães tinham a responsabilidade de povoar, desenvolver a agricultura e garantir a defesa da ilha, em troca de uma parte dos lucros. Este sistema de capitanias donatárias seria o modelo usado mais tarde em Cabo Verde e no Brasil. O verdadeiro motor econômico da Madeira foi a introdução da cana-de-açúcar. O infante Dom Henrique mandou vir as primeiras plantas da Sicília, e a cultura adaptou-se perfeitamente ao clima e ao solo fértil da ilha. O açúcar era, na época, uma especiaria de luxo, um ouro branco extremamente valioso na Europa. A Madeira tornou-se rapidamente no maior produtor de açúcar do mundo, gerando uma riqueza colossal para a coroa portuguesa e para a Ordem de Cristo. Esta produção massiva de açúcar exigia uma enorme quantidade de mão de obra. A população portuguesa inicial era insuficiente. A solução encontrada foi a importação de pessoas escravizadas, inicialmente guanches das Ilhas Canárias e, de forma crescente, africanos capturados na costa da Guiné. A Madeira tornou-se assim num dos primeiros exemplos da economia de plantation, um modelo trágico que combinava monocultura com trabalho escravo. Enquanto a Madeira se tornava um centro econômico, a exploração continuava mais para o interior do Atlântico. Por volta de 1427, o navegador Diogo de Silves descobriu o arquipélago dos Açores. Estas ilhas eram diferentes da Madeira. Eram mais temperadas, com um clima mais semelhante ao de Portugal continental, e não eram adequadas para a cultura da cana-de-açúcar. O seu povoamento foi mais lento e teve um caráter diferente. Os Açores foram povoados não só por portugueses, mas também por um número significativo de flamengos, da região da Flandres. O infante Dom Henrique tinha boas relações com a duquesa da Borgonha, que era sua irmã, e incentivou a vinda destes colonos, que eram agricultores e criadores de gado experientes. Esta influência flamenga é visível até hoje em alguns nomes de família e tradições locais. A Ilha do Faial, por exemplo, era conhecida como a Ilha dos Flamengos. A economia dos Açores
baseou-se na agricultura de subsistência e na exportação de produtos como o trigo, corantes vegetais como o pastel e gado. As ilhas tornaram-se o celeiro de Portugal, fornecendo alimentos essenciais para o reino e para as frotas que navegavam no Atlântico. A sua riqueza não era tão explosiva como a do açúcar da Madeira, mas era mais estável e sustentável a longo prazo, criando uma sociedade de pequenos e médios agricultores. Mas o verdadeiro valor estratégico dos Açores estava na sua localização. Situadas no meio do Atlântico, elas eram a paragem perfeita para os navios que regressavam da costa africana e mais tarde da Índia e do Brasil, fazendo a volta do mar. Os navios podiam reabastecer-se de água e alimentos frescos, reparar avarias e esperar por ventos favoráveis para a última etapa da viagem até Lisboa. Os Açores tornaram-se a mais importante encruzilhada do Atlântico. Podemos assim ver os dois arquipélagos como complementares. A Madeira era o motor econômico, a colônia de exploração que gerava lucros rápidos e financiava novas expedições. Os Açores eram a base estratégica, a colônia de povoamento que garantia a segurança alimentar e o apoio logístico à navegação. Juntos, eles formaram a infraestrutura essencial que permitiu a Portugal projetar o seu poder naval para sul e, eventualmente, para todo o globo. A colonização destas ilhas, que se acreditava serem desabitadas, teve um impacto ecológico profundo. A introdução de novas espécies de plantas, como o trigo e a cana-de-açúcar, e de animais, como vacas, ovelhas e porcos, alterou para sempre os ecossistemas originais. A destruição da floresta laurisilva na Madeira é o exemplo mais dramático. Estas ilhas tornaram-se paisagens europeias, recriadas à imagem e semelhança da metrópole. A experiência adquirida na Madeira e nos Açores foi fundamental. Os portugueses aprenderam a organizar a colonização através das capitanias, a aclimatar culturas exóticas, a gerir a produção agrícola para exportação e, tragicamente, a estruturar uma sociedade baseada no trabalho escravo. Estas ilhas foram o ensaio geral, o laboratório onde se testaram as políticas e as práticas que seriam depois implementadas em Cabo Verde e numa escala muito maior no Brasil. A descoberta e povoamento destes arquipélagos também reforçou a confiança e a ambição portuguesa. Eles provaram que era possível não só navegar, mas também viver e prosperar no meio do oceano. O Atlântico deixou de ser uma fronteira e passou a ser um espaço de expansão. Cada ilha descoberta era um degrau que permitia alcançar o próximo objetivo. A Madeira e os Açores foram os primeiros e mais importantes degraus nesta longa escada. Agora, com bases seguras no Atlântico e com a rota de regresso garantida pela volta do mar, os navegadores portugueses podiam focar-se com renovada determinação no grande desafio: a exploração sistemática da vasta e desconhecida costa ocidental de África. A Era das Ilhas estava a dar lugar à Era do Continente. A busca pelo ouro da Guiné e pelo caminho para a Índia podia agora começar a sério. Neste episódio, vimos como os primeiros passos de Portugal no Atlântico foram dados. Vimos a transformação da Madeira num império do açúcar e dos Açores numa encruzilhada estratégica. No próximo capítulo, vamos finalmente seguir as caravelas para sul, ao longo da costa africana, para testemunhar o início do contato, por vezes pacífico, por vezes violento, com os reinos e os povos da Guiné. A nossa saga entra agora no seu capítulo mais complexo e decisivo. Obrigado por ter explorado conosco estes primeiros laboratórios do Atlântico. Se gostou de saber como tudo começou, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe este vídeo. E para garantir que não perde a continuação da nossa viagem pela costa africana, subscreva o canal e ative as notificações. A sua companhia é a nossa maior motivação. Até o próximo episódio.